No vídeo de hoje vamos aprender a fazer subtração entre frações. Veremos os dois casos, com denominadores iguais e denominadores diferentes. Além disso, vamos falar sobre um erro que é bastante comum, que talvez você cometa. Também falaremos sobre uma observação que é importante e no final do vídeo vou fazer um exemplo que cai adição e subtração de uma vez só e você verá que é bem simples de resolver. Eu sou o professor Rafael Santos e se você quer aprender matemática, você encontrou o local certo. Aproveita para curtir e se inscrever no canal, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma. Então vem comigo, ó. Primeiro vamos falar sobre o caso de denominadores iguais. Aqui, se você já está acompanhando os vídeos anteriores, então não vai ser muita novidade. Por quê? Porque a subtração e a adição, a forma de fazer é bem semelhante. Na verdade, não importa o conteúdo. Toda vez que a gente for fazer adição e subtração, vai ser bem semelhante à forma de fazer a conta. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Tem denominadores iguais, você vai conservar ele, que nesse caso aqui é o 2, e vai subtrair os numeradores. Eu poderia escrever aqui 8 menos 7, mas eu já vou fazer direto. Então eu vou fazer 8 menos 7 e já vou colocar aqui 1. Pronto. A resposta é essa. Sempre verifique se no final precisa simplificar, que nesse caso não vai precisar porque 1 sobre 2 já é uma fração irredutível, certo? Agora veja só, como eu falei, a forma de fazer é bem semelhante, a adição e a subtração. Porém, aqui é mais difícil, só porque tem um sinal de menos. E aí a gente vai entrar em um assunto de regra de sinais que a gente já estudou. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque todas as regras que a gente viu com os números inteiros também vai funcionar aqui com os números racionais. Então você tem que dominar bem o conteúdo. Veja só, aqui, ó, denominadores iguais, né, que é o 4. Então eu vou conservar ele. Até aí, tranquilo. Agora eu quero que você pense comigo. Como é que a gente faria com os numeradores? 11 menos 9, 2. 2 menos 5, qual é a resposta? Qual você colocaria? Então pense aí, ó. 11 menos 9, 2. 2 menos 5. Se você pensou 3, aí estaria errado. Por quê? Porque a resposta é menos 3, entendeu? E esse erro ele é muito comum. Muitos alunos colocam apenas 3, porque pensa assim, 11 menos 9, 2, 2 menos 5, 3. Mas na verdade, para ser 3 tem que ser 5 menos 2. Então uma forma de você não errar é você pensar quando tiver mais é algo que você tem, quando tiver menos é algo que você gastou. Então veja que agora vai fazer mais sentido. 11 menos 9, 2. Eu tinha 11, gastei 9, fiquei com 2. Aí eu tenho 2 e gastei 5. O que é que vai acontecer? Eu vou ficar devendo ou vou ficar com um saldo negativo de 3, entendeu? Então aí depende. Se você respondeu menos 3, ótimo, parabéns, tem que ser isso. Se você pensou no 3, aí você já liga o alerta que você precisa retornar com o assunto de regra de sinais, para que você vá evoluindo gradativamente, tá bom? Como eu falei, o link está na descrição, é só você ir lá quando terminar essa aula e relembrar esse conteúdo que é super importante. Outra observação, veja que aqui é o resultado que eu coloquei aqui, é que você pode escrever de qualquer maneira que está aqui, ó. Pode colocar o menos aqui no numerador, pode colocar o menos do lado da fração, e também aqui no denominador. Só que o que acontece? Esse aqui é bem raro de acontecer, mas esse você vai ver com frequência, esse também. E esse, por ser raro de acontecer, às vezes durante o cálculo, a gente chega nesse resultado aqui, dessa forma, embaixo negativo. E às vezes o aluno se atrapalha ou se perde um pouco, porque não está acostumado com isso. Então, caso aconteça em algum momento daqui para frente, é bem simples, é só pegar o sinal que está aqui no denominador e colocar no numerador, que não tem problema nenhum. É tudo a mesma coisa, tá bom? É só questão de nomenclatura, mas é importante, porque pode fazer você ficar confuso em algum momento. Agora vamos ver o caso que é o mais difícil, que é quando temos denominadores diferentes. Primeira coisa, a gente nunca pode subtrair os denominadores, até porque, veja bem, se a gente subtraísse aqui 2 menos 2 ia dar 0, e não pode ter uma divisão por 0. Tá vendo que fica sem sentido fazer isso? Então lembre-se que aqui você não pode fazer 6 menos 10. Nunca vai poder fazer isso. Quando os denominadores forem diferentes, a gente vai ter que tirar o MMC entre eles. E aí você vai fazer em um rascunho. Vamos colocar aqui, ó, o número 6 e o número 10 e vamos calcular o MMC. Como ali tem um número par, começa pelo número 2. Então coloca 2, 6 dividido para 2 é 3, 10 dividido para 2 é 5. 2 já não dá mais. Qual é o número que eu vou colocar? O 3.
3 dividido para 3 é 1 e o 5 repete. O 3 também não dá mais. Quem é que eu vou colocar agora? O 5. Então aqui vai ficar 1 e 1. Quando você encontrar 1, multiplica. Então aqui é só fazer 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Encontrei o MMC. O que é que eu vou fazer com ele? Vou colocar no lugar desses dois denominadores. Então aqui vai ficar o número 30. Essa é a parte fácil também sobre MMC. Vou deixar o link na descrição. Tudo que eu for usando aqui eu já comentei em vídeos anteriores, tá bem? Agora que é a parte difícil, porque o que é que você vai fazer? Você vai dividir e depois multiplicar. O ideal é fazer isso de cabeça. Como? Você vai fazer 30 dividido para 6, que é 5. Toda vez que você for dividir, pense na tabuada, que fica mais fácil, tá certo? Então, ó, 30 dividido para 6, eu sei que é 5, porque 6 vezes 5 é 30. Então fica mais fácil do que você literalmente ir pensando em uma divisão. Pense na tabuada, fica mais rápido. 30 dividido para 6 é 5. O resultado eu multiplico pelo de cima. 5 vezes 5, 25. Pronto, coloca aqui o resultado. Se você tiver dificuldade nesse processo, você pode vir assim no cantinho, ó, e escrever para não se atrapalhar. Então você bota 30 dividido para 6, 5, o resultado, multiplica pelo de cima, que por coincidência é o mesmo. 5 vezes 5, 25. Mas isso não precisa, tá bom? O ideal é fazer apenas de cabeça. Agora coloca o sinal de menos e vai fazer o mesmo processo com a outra fração. 30 dividido para 10, que é 3, e 3 multiplicado por 3, 9. Pode fazer assim sem problema nenhum, direto fica melhor. Agora é só subtrair, então conserva o 30, ó, e diminui aqui. 25 menos 9 vai dar 16. Pronto, aqui está ótima essa fração. Por quê? Porque muitos alunos param aí. E aí você pode perder uma questão, se for de alternativas para marcar, você não vai encontrar esse valor. Ou se for uma questão aberta, o professor pode tirar alguns pontos porque você parou aí. Então sempre lembre que é necessário simplificar. Qual é o número que divide 16 e divide 30? O número 2. Por quê? Porque é par em cima e par embaixo. Quando for número par, pode dividir por 2 sem medo que vai dar certo. 16 dividido para 2 vai dar 8. 30 dividido para 2 vai dar 15. Agora sim acabou porque não tem nenhum número que divide 8 e divide 15 ao mesmo tempo. Aí, show, terminou. Agora vamos fazer a próxima. Veja que eu fiz questão de colocar adição e subtração. Por quê? Porque como o algoritmo, a forma de resolver é muito semelhante, você pode fazer ao mesmo tempo, entendeu? Quando você se deparar, você não precisa primeiro fazer essa e depois diminuir. Não, você já faz tudo de uma vez só. Vai dar certo toda vez que for adição e subtração. Se aqui fosse uma multiplicação, já não poderia. Você teria que fazer primeiro a multiplicação para depois somar. Agora, quando for mais e menos, pode fazer assim que vai dar bom. Então, vamos primeiro aqui calcular o MMC desses denominadores para colocar aqui. Vamos fazer ali no cantinho. 8, 12 e 16. Como tem número par, eu sempre começo pelo 2. Fica mais fácil. Então, eu coloco 2 aqui. 8 dividido para 2, 4. 12 para 2 fica 6. 16 para 2 fica 8. Continuo com 2. Vai ficar 2, 3 e aqui 4. Ainda tem 2, eu continuo colocando ele. Vai ficar 1, 3 e 2. Tem esse 2 aqui, ó, eu continuo colocando 2, entendeu? Então não tem erro. Enquanto tiver número par, vai colocando 2 e dividindo. Coloca 1 aqui, o 3 repete. 2 dividido para 2 vai dar 1. E agora sim, eu só tenho a possibilidade de colocar 3. E vai ficar tudo 1, né? 1, 1 e 1. Chegou aqui tudo em 1, agora é multiplicar todos esses números. A multiplicação faça da forma que achar melhor. Eu vou fazer descendo mesmo na ordem que também vai dar bom. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E para terminar, 16 vezes 3, que dá 48. Então esse é o MMC. O que é que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó, para a gente começar com aquele processo de dividir e multiplicar. Sempre fazer isso, tá bom? Então quando você conseguir fazer a primeira questão sozinho, o resto vai ficar bem tranquilo, porque é semelhante. Não muda muita coisa. 48 dividido para 8, lembra que eu falei para pensar na tabuada? Quando é que na tabuada do 8 chega no 48? É no 6, porque 8 vezes 6 dá 48. Então é só pensar assim. 48 dividido para 8, 6. O resultado, que é 6, eu multiplico pelo de cima. 6 vezes 3, 18. Coloco aqui. Aí agora o que é que eu vou fazer? Colocar o sinal de mais. É só fazer assim, tá bom? Que vai dar certo. Coloca mais e vou fazer o próximo, na mesma ideia. 48
dividido para 12 é 4, porque ó, 12, 24, 36, 48. Então 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Coloco 28 aqui. Agora, qual é o sinal que eu vou colocar? O de menos, porque tem o sinal de menos. Então não muda nada. Na verdade, 48 dividido para 16. 48 dividido para 16 é 3. E veja, você pode pensar de duas formas. Você pode somando 16 mais 16 dá 32. 32 mais 16, 48. Ou você também já poderia ter usado o cálculo aqui do MMC. Lembra que a gente fez, ó, 2 vezes 2, 4, depois vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aí a gente multiplicou 16 vezes 3, 48. Então, quando a gente também for fazer a divisão, 48 dividido para 16, vai ser o 3, que na tabuada a gente já tinha calculado antes, entendeu? Então, sempre tente usar algo que você já calculou para não ficar fazendo o mesmo cálculo várias vezes. Então, 48 dividido para 16, 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Agora, conservo o 48, colocar aqui embaixo, e vou resolver essa parte de cima. E aí tem várias formas. Você pode ir somando mesmo, 18 mais 28, como fazer de cabeça? Faz a primeira dezena. 10 mais 20, 30, depois as unidades. 8 mais 8, 16. Então, 30 mais 16 dá 46. E depois diminui, 46 menos 24. Na mesma lógica. Primeiro faz 40 menos 20, que vai dar 20. 6 menos 4, que vai dar 2. Então, o resultado dá 22 aqui. Outra forma melhor ainda seria primeiro você fazer esses dois, ó. 28 que tira 24, sobra 4. 4 mais 18, 22. Também chega no mesmo resultado. Então, escolha a forma que você achar melhor. Agora, tem que lembrar que está faltando fazer o que aqui? Simplificar. Então, aqui ó, dá para dividir por 2 e também dá para dividir por 2. 22 dividido para 2 é 11. E 48 dividido para 2, 24. Pronto. Essa daqui é a resposta, ó. Porque não dá mais para simplificar, então encerrou. E veja que aqui eu acrescentei a adição, né? Mas foi literalmente a mesma coisa se tivesse uma subtração. Não muda nada, só mudaria que aqui eu teria que fazer a conta de menos no lugar de fazer de mais. Então é bem tranquilo. Se você entendeu a adição, para você conseguir mandar bem na subtração, é uma consequência, vai ser bem parecido. Só tomando cuidado com a regra de sinal que aconteceu aqui, tá bom? Que às vezes o resultado vai ficar negativo, você tem que ficar atento a isso. Outra coisa que também vai dar certo aqui é o método da borboleta, aquele macetezinho que a gente fez com a adição. Aqui também vai dar super certo. Então, se você já quiser testando com esses valores, fique à vontade. Mas eu vou abordar no próximo vídeo para que esse não fique muito longo. Então, você não pode perder o próximo vídeo, tá certo? Então aproveita para curtir, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho que você será notificado assim que eu postar o vídeo aqui no canal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.